Amém. Irmãos, nessa noite quero estar meditando com os irmãos no texto de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. A palavra do Senhor nos diz, se os irmãos quiserem acompanhar também, será projetado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Ilumine nossos corações, Pai. Que através da Tua palavra, que é poderosa, que é viva, possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, meu irmão, eu quero falar um pouco com você sobre o tema firmes na palavra. Firmes na palavra. O mês de outubro é um mês muito especial, meus irmãos, para o cristianismo. É um mês onde nós comemoramos a Reforma Protestante, sendo mais específico, dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro agora nós vamos completar 504 anos de Reforma Protestante. Um marco na história, um marco no cristianismo muito importante. E hoje eu quero refletir um pouco sobre isso com os irmãos. Dia 31, que será no domingo, vai cair dia 31, domingo, eu quero retomar esse tema e nós vamos fazer um panorama, um pouco da história da Reforma Protestante. O que aconteceu, os reformadores, a palavra do Senhor. Mas nessa noite eu quero focar o que foi o lema da Reforma Protestante, que é somente as Escrituras. A centralidade nas Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras Sagradas devem guiar as nossas vidas. Então, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de começar a nossa reflexão citando uma frase do reformador Martinho Lutero. Olha só o que Martinho Lutero disse. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Vou ler novamente para os irmãos. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se não estiver na palavra de Deus, se não for a palavra de Deus, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. É por isso, meus irmãos, que precisamos viver segundo o que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Convido você a, nesse momento, voltar os teus olhos para o texto. Pode ser no seu aplicativo, será projetado aqui, ou se você estiver com a sua Bíblia. O verso 14, vamos nesse momento estar expondo os versos desse livro tão maravilhoso da carta de Paulo a Timóteo. No verso 14, Timóteo diz assim, Paulo diz assim: quanto a você, Paulo está falando para Timóteo, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu
e das coisas e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está escrevendo para o jovem Timóteo. Timóteo era jovem. E Paulo diz para ele permanecer firme nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção. O apóstolo Paulo diz: pois você, Timóteo, sabe de quem aprendeu. Sabe de quem aprendeu. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, passando essas instruções para o jovem Timóteo. E no verso 15, se os irmãos olharem lá para o verso 15 e voltarem, o apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo, no verso 15, um pouquinho adiante. Verso 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está lembrando Timóteo das coisas que ele aprendeu na sua infância, com a sua avó e com a sua mãe. Só aqui, meus irmãos, nós temos um ensinamento muito importante de Paulo. Ensinarmos os nossos filhos a andarmos nos caminhos do Senhor. Ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos, na infância. Enquanto eles estão ali na nossa casa, vivendo com a gente, porque a gente tem, depois que eles crescem, depois que eles se tornam adultos, né, aquela expressão que nós usamos, eles criam asas, eles voam. Então, olha a instrução do apóstolo Paulo, e essa instrução é para a nossa vida também, educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinarmos a palavra, orarmos com os nossos filhos, ore com os seus filhos, tenha essa prática em sua vida. E Paulo vai dizer assim, e Paulo diz isso para Timóteo, e nós podemos entender um pouco melhor, meus irmãos, essa passagem, se nós formos lá para o capítulo 1 de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, volta um pouquinho, vamos dar uma olhada o que Paulo diz lá no capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Olha só o que Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide. Esse era o nome da avó de Timóteo, Lóide, e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você, Timóteo. Habita em você. Podemos ver aqui, meus irmãos, claramente que o apóstolo Paulo estava lembrando o jovem Timóteo dos ensinamentos que ele recebera de sua avó e de sua mãe durante a sua infância. E diante desse ensinamento que ele recebeu das Escrituras, o apóstolo diz para ele: permaneça firme na palavra. Permaneça firme. Permaneça leal à palavra do Senhor, permaneça firme aos ensinamentos que você recebeu. Permaneça firme, continue firme. E poderíamos aqui fazer uma pergunta, meus irmãos. Por que o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo permanecer firme nas Escrituras? Qual é o contexto de Paulo estar dizendo isso para Timóteo? Se nós lembrarmos, meus irmãos, Timóteo, como nós já dissemos, era um jovem pastor na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso. E nessa época, meus irmãos, Éfeso era uma cidade com muitas idolatrias. Era uma cidade com falsos deuses. Havia um templo conhecido na cidade de Éfeso que se chamava, era o templo da deusa Diana. Era um templo muito conhecido na cidade de Éfeso. Então, portanto, meus irmãos, é nesse contexto que Paulo está falando essas palavras para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, para ele permanecer firme nas Escrituras, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo na cidade de Éfeso. E é a palavra de Paulo, meus irmãos, essa palavra que Paulo dá ao jovem Timóteo, essa palavra é também para nós, hoje em dia. É para você, é para mim. Hoje em dia, nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo muito difícil. Muitas pessoas hoje em dia
hoje em dia, estão correndo atrás de doutrinas humanas. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas. Estão seguindo falsos deuses. Quantas teologias enganosas, meus irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos. Quantas teologias enganosas. Quantos ensinamentos errados sobre a palavra do Senhor estão surgindo em nosso tempo. E diante dessas novas teologias, e uma delas eu quero destacar aqui nessa noite, que é a teologia liberal. Qualquer dia a gente pode fazer um estudo, fazer uma pregação somente sobre essa linha teológica. Mas o liberalismo, meus irmãos, tem entrado em muitas igrejas. Tem causado grandes danos à fé cristã, às doutrinas bíblicas, e muitas pessoas, meus irmãos, muitos líderes têm embarcado nessa teologia do liberalismo. Por falta de conhecimento bíblico, por falta de aprofundamento nas escrituras sagradas. E diante disso, meus irmãos, muitas pessoas não conseguem permanecer firmes na fé, ficam confusas. O que é certo, o que é errado, porque não se aprofundam na palavra do Senhor. Precisamos permanecer firmes às escrituras. E muitas pessoas não conseguem permanecer firmes porque lhe falta conhecimento. É por isso que não há como, meus irmãos, isso é muito importante, não há como eu e você vivemos uma fé cristã superficial. Não há como vivermos uma fé cristã superficial. Não há como vivermos sem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Não há como vivermos nos alimentando apenas de coisas que nos dizem sobre Deus. E aqui, meus irmãos, é algo muito importante para nós refletirmos também. É muito importante você ler livros. Eu, pelo menos lá na minha casa, tenho um cantinho lá, eu moro em apartamento, né, é pequenininho, mas eu tenho um pequeno canto lá onde eu guardo os meus livros. É muito bom ler livros, autores, autobiografia. É muito bom. É muito bom ouvir preletores, pastores, mas nós não podemos nos alimentar apenas disso. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu e você não podemos nos alimentar apenas de pessoas que falam de Deus, mas eu e você precisamos ir à fonte. A fonte. Nós precisamos nos alimentar dessa fonte. Sabe por quê, meus irmãos? Toda vez que você chega perante a palavra do Senhor, toda vez que você se debruça perante essa palavra, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Essas palavras se tornam vivas na sua vida. É por isso que eu e você não podemos viver do que as pessoas falam sobre Deus. Podemos sim ouvir, podemos sim ler outras coisas, é muito importante, mas nós não podemos deixar o fundamental, o principal, que é irmos à fonte. A fonte, a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor fala aos nossos corações toda vez que nós abrimos e lemos as Escrituras Sagradas. Nada pode substituir isso em sua vida, meu irmão. Nada pode substituir as Escrituras Sagradas. Nada. Para que possamos, meus irmãos, precisamos ir às Escrituras para termos sabedoria, para que possamos ter discernimento, para que possamos analisar. Isso é muito importante. Eu e você precisamos nos aprofundar para analisar o que as pessoas estão pregando, o que as pessoas estão dizendo. Opa, aquilo que a pessoa está falando não é a palavra de Deus. Aquilo que a pessoa está falando não está nas Escrituras Sagradas. Não é bíblico. E hoje em dia, muitas pessoas estão sendo enganadas por falta do conhecimento. E quando nós refletimos sobre isso, meus irmãos, descobrimos que muitas pessoas são enganadas por não conhecerem. Já dizia o profeta Oséias, olha só o que o profeta Oséias nos diz, capítulo 4, verso 6, meu povo foi destruído por falta de
conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Por falta de conhecimento. Precisamos conhecer, precisamos nos aprofundar, precisamos continuar firmes na palavra do Senhor. Não importam o que estão pregando por aí. Não importam as novas teologias, eu vou continuar firme à palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor está me ensinando. Somente as Escrituras, somente as Escrituras. Diante de falsos profetas, falsos deuses, falsas teologias, doutrinas erradas. Precisamos conhecer, precisamos nos aprofundar. Olha só, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz sobre o final dos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Paulo escrevendo a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Apostatarão alguns da fé. Olha só o que a palavra diz agora. Preste muita atenção nisso. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Quantos espíritos enganadores tem em nosso mundo hoje? Espíritos que estão querendo tirar a centralidade da palavra de Deus, te afastar você da palavra do Senhor. E olha só o que o texto termina dizendo: e a doutrinas de demônios. É forte o texto, né? Mas é a realidade. O mundo, meus irmãos, quer tirar isso de você. Quer tirar isso. Mas não deixe. Continue firme. Porque a palavra de Deus é fiel. A palavra é verdadeira. Ela não falha. Verso 16. Final do verso, verso 16, nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha que Paulo está dizendo. Nós cremos, meus irmãos, que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou homens santos, homens que foram chamados por Deus, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. É nisso que nós cremos. É por isso, meus irmãos, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui eu quero parar um pouquinho para dizer que muitas pessoas hoje em dia, sabe o que estão dizendo? A palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Né, Rafael? Contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a palavra de Deus. E por meio da palavra, o Senhor fala aos nossos corações. Toda vez que você chega diante da palavra do Senhor, a palavra fala ao seu coração, a palavra acalma o seu coração, a palavra te traz esperança, te traz vida, fortalece o seu coração. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir qual é a vontade de Deus para a sua vida, está aqui. Você não precisa de ninguém. Está aqui a palavra de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Mas como eu disse anteriormente, meus irmãos, infelizmente hoje em dia, encontramos pessoas que dizem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E sabe por que eles dizem isso? Porque muitos colocam em descrédito os acontecimentos históricos da Bíblia. Muitos colocam em descrédito os milagres que aconteceram na palavra. Muitos colocam em dúvida. É por isso que muitos dizem a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas como eu disse anteriormente, nós cremos, meus irmãos, nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é.
E sabe por que nós dizemos isso, meus irmãos, que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Essa é uma afirmação, é uma certeza. Ela é, sabe por quê? Porque a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? A palavra do Senhor não tem erros. Não tem erros. Não tem erros. A palavra do Senhor é fiel. Ela nunca falha. Incapaz de erro. Incapaz. A Bíblia, meus irmãos, não precisa de atualizações. A palavra do Senhor nunca fica desatualizada. Ela é atualíssima para a sua vida, para a minha vida, para a nossa sociedade. Ela nunca fica desatualizada, ela é suficiente. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, para o nosso viver está nas Escrituras Sagradas. A vontade de Deus está na palavra. Tudo o que precisamos saber para o nosso viver enquanto peregrinos neste mundo está na palavra. Ela é suficiente, não precisamos de mais nada. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você ouvir alguém dizendo a Bíblia contém a palavra de Deus, você já pode questionar isso. Você já pode dizer, opa, calma aí. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Agora, meus irmãos, eu quero ver um pouco com vocês para que as Escrituras Sagradas é útil. Verso 16, finalzinho do verso 16, Paulo diz assim: é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Em primeiro lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor é útil para o ensino. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de seguirmos aquilo que nos foi ensinado. E isso envolve muitas coisas. Seguimos muitas vezes tradições que nos foram passadas. Ensinamentos que a sociedade nos coloca como corretos. Até mesmo no nosso contexto familiar, meus irmãos, podemos ter vivenciado coisas que nos passaram, foi passado de geração em geração, que são ensinamentos errados, que são ensinamentos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que nós somos chamados para vivermos segundo o que as Escrituras nos ensinam. E não aquilo que foi nos passado, mas é o que as Escrituras nos ensinam, não segundo os ensinamentos deste mundo. A nossa vida deve estar sobre a palavra, pois a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor nos diz, a própria palavra nos diz, isso é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É sobre a palavra que eu e você devemos buscar direção para o nosso viver aqui nesta terra. É somente pela palavra. Se a palavra diz, amém. Se a palavra não diz, se a palavra não fala nada, nós nos silenciamos também. Não crie nada que as Escrituras Sagradas não falam. Em segundo lugar, útil para a repreensão e para correção. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos chama a atenção, a palavra do Senhor nos repreende, nos adverte, a palavra do Senhor nos dá bronca. Nos dá bronca. Poderíamos citar aqui várias passagens bíblicas sobre isso, por exemplo, os evangelhos, quando nós vemos Jesus ali criticando a postura dos fariseus, Jesus ali dando bronca aos fariseus por suas atitudes erradas, por seus pensamentos hipócritas. Jesus dando bronca para os fariseus. A palavra do Senhor nos corrige, nos mostra no que nós estamos errando. Mostra os nossos pecados. Mostra os nossos pecados, irmãos. Nos mostra o caminho correto. Olha só o que nos diz Provérbios capítulo 3, verso 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao seu filho de quem deseja o bem. O Senhor te disciplina, nos disciplina porque Ele nos ama. Ele coloca provações na sua vida, meu irmão e minha irmã, para te disciplinar. Para te disciplinar, para te ensinar o que é correto. Dói? Dói. Machuca? Machuca.
Sofremos? Sofremos. Mas muitas vezes é somente assim que nós aprendemos. Somente assim que nós abrimos os nossos olhos diante dos erros que nós estamos cometendo. E nos momentos de provações, Deus ali vai forjando o nosso coração, vai mudando o nosso caráter. Assim como um pai faz ao seu filho, de quem deseja o bem. Preste muita atenção nessa expressão que a palavra do Senhor diz, deseja o bem. Deus te disciplina, Deus coloca provações em sua vida, porque Ele te ama e porque Ele te deseja o bem. No meio das provações nós pensamos, Senhor, por que isso? Qual o sentido disso? Não falamos isso às vezes? Qual o sentido desse sofrimento, Senhor? Mas se nós estivermos pautados na palavra do Senhor, nós sabemos que Ele faz tudo isso para o nosso bem. Talvez eu e você não consigamos enxergar isso por causa do nosso pecado, por causa da nossa fragilidade humana. Mas Ele faz isso para o nosso bem, para o nosso bem. Guarde isso em seu coração. Provérbios 15, 5 nos diz também, e não seja diante da disciplina do Senhor, não seja insensato, meu irmão, não seja um filho, não seja uma filha insensata, porque Provérbios capítulo 5, 5 nos diz, o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Seja um filho, seja uma filha sensata. Precisamos meditar sobre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos repreende, a palavra do Senhor nos corrige. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor é útil para instrução na justiça. É isso que o apóstolo Paulo diz, instrução na justiça. Romanos capítulo 2, verso 13 nos diz, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Miqueias capítulo 6, verso 8 nos diz, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Andarmos, meus irmãos, na instrução da justiça é ouvirmos o que a palavra do Senhor nos ensina. Isso é andarmos na instrução da justiça. Não só ouvirmos a palavra do Senhor, não só lermos, mas praticarmos, frutificarmos, pois a palavra do Senhor nos diz que pelos frutos os conhecereis, é pelos frutos. Somos chamados, meus irmãos, para sermos justos, e eu e você só podemos nos tornar justos pela fé em Cristo Jesus. Talvez você já tenha pensado, como eu posso me tornar justo sendo uma pessoa injusta? Somente pelo sangue do Cordeiro. Somente pelo que Cristo fez na cruz por você. Eu e você nos tornamos justos somente pelo sangue de Jesus. Somente Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Porque nós, meus irmãos, não temos justiça própria. Nós não temos justiça própria, nós somos falhos, nós somos pecadores. Somos falhos, mas em Jesus, eu e você nos tornamos justos. Em Jesus. Somente Cristo Jesus produz a justiça em nossos corações, porque justiça, meus irmãos, é um dos atributos de Deus. Justiça é um dos atributos de Deus. Somente Ele tem poder, somente Ele pode nos tornar pessoas justas. E nessa justiça, eu e você somos chamados para vivermos de acordo com a sua palavra. Somos chamados para agradarmos ao nosso de Deus. Agradarmos. Verso 17, último verso dessa noite. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Versão King James diz assim,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Somos chamados por Deus, meus irmãos, para sermos perfeitos. Somos chamados para imitarmos a perfeição do nosso Deus. Sermos semelhantes a Cristo Jesus em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Mateus capítulo 5, verso 48 nos diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Somos chamados, meus irmãos, para toda boa obra, pois quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus irá produzir frutos em nossas vidas, frutos do Espírito, frutos de justiça. Filipenses capítulo 1, verso 11 nos diz: sendo cheios de frutos da justiça. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Produziremos frutos, boas obras. Assim como eu disse anteriormente, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: pelos frutos os conhecereis. Mas em nossas boas obras, meus irmãos, não deve haver nenhum tipo de benefício. Não deve haver nenhum tipo de benefício. Não devemos esperar nenhuma recompensa. Não devemos esperar reconhecimento, aplausos, elogios. Não é para sermos vistos, mas tudo o que fizermos deve ser somente para a glória e louvor do nosso Deus. Não espere reconhecimento dos homens, porque o ser humano é falho. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor irá nos recompensar. É Ele quem nos recompensa. Tudo que você fizer, meu irmão, em sua vida, faça para o Senhor. Não espere nada dos homens. Muitas pessoas estão angustiadas em seus corações porque esperam recompensa dos homens. Esperam recompensa da nossa sociedade. É o Senhor quem recompensa os seus servos. É somente Ele. Faça para o Senhor. A palavra do Senhor é muito clara quando diz: é o Senhor quem irá nos recompensar. Diante das boas obras que realizamos, não espere recompensa. Não espere. Faça tudo somente para o Senhor. E isso, meus irmãos, deve bastar para nós. Isso deve bastar para nós, meus irmãos. Porque é para Ele que fazemos, é em obediência à Sua palavra. É em amor que cumprimos a Sua vontade. Que possamos, meus irmãos, permanecermos firmes na palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é poderosa, essa palavra que nos ensina, nos corrige, essa palavra que nos mostra como devemos viver aqui nesse mundo, essa palavra que nos chama para o arrependimento, essa palavra que nos mostra a vontade de Deus, mostra a vontade de Deus para o seu povo escolhido. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme na palavra. Permaneça firme na palavra. Somente a Escritura. Somente a Escritura.